Provérbios 14, versículo 9. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Que Deus fale ao nosso coração, revelando a palavra a cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Eu creio que este texto está dizendo o seguinte: o insensato zomba do pecado, não quer ser livre do pecado, mas tem aquele que reconhece que precisa ser liberto do pecado e tem a correta atitude em tratar com o pecado. Alguns zombam do pecado, enquanto que outros negam a realidade do pecado. E tem também aqueles que se orgulham do pecado que cometem. Mas a atitude mais perigosa para com o pecado é essa de abrandar ou minimizar o pecado, os efeitos, as consequências. Esta é uma das atitudes da igreja pós-moderna. O pecado está sendo tratado como algo de somenos importância, e a santidade tornou-se um mandamento esquecido. Tratar do pecado de maneira séria, como ensina a palavra de Deus, é ser visto como alguém fora da realidade e do contexto social. Hoje, em muitas igrejas, pode-se falar de tudo, menos do pecado. Normalmente, irmãos, o ser humano não gosta de ouvir essa palavra pecado, porque o pecado é o calcanhar de Aquiles de uma pessoa, é a sua vulnerabilidade, é o ponto fraco de uma pessoa, é onde a pessoa se sente frágil, é o ponto fraco das pessoas. Então a pessoa não se sente bem ouvindo alguém falar do seu pecado, alguém que está mexendo em uma área que ela não tem domínio, que ela fracassa, totalmente, mexendo em um ponto em que ela não controla, então não se sente bem. Mas nós temos razão de sobra para falar do pecado. Eu tenho. São as razões da palavra de Deus. Primeiro, porque o pecado nos separa de Deus. Isto é algo seríssimo. Você não acha que estar separado de Deus, e o pecado nos separou de Deus, o pecado separa o homem de Deus,
Isaías capítulo 59, versículo 2, ali está dizendo, está falando dessa separação causada pelo pecado. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Romanos 3, versículo 23, também comenta a mesma verdade. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado faz a separação do homem de Deus, separa o homem da presença de Deus, da vida de Deus, não é? Então, é uma razão importante. Temos que ser sério no trato com o pecado. Não podemos olhar para o pecado como algo de somenos importância, porque o pecado nos separa de Deus, né? Da presença de Deus. Segundo, porque a palavra de Deus diz a quem pertence o pecador, a quem pertence aquele que comete o pecado, aquele que tem relação com o pecado. Quem comete o pecado é do diabo. Vamos ouvir a leitura, 1 de João, capítulo 3, o verso 8. Vamos ouvir. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quem comete o pecado é do diabo. Estão percebendo a gravidade? E quem está dizendo que quem comete o pecado é do diabo é o próprio Deus. É Deus que está dizendo. Terceiro, porque todo pecador irá para o lago de fogo. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 25, versículo 41, ali vamos ouvir o próprio Jesus dizendo: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você vê, alguém poderá dizer: mas quem são esses? Aí tem toda uma discussão teológica que eu não quero nem saber quem são. Eu só sei que eu não sou. E sei que seja lá quem quer que seja, a palavra do Senhor está dizendo, e é o próprio Senhor que está dizendo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno é tão terrível que ele não foi preparado para o ser humano, mas para o diabo e seus anjos. Mas é para lá que serão lançados os pecadores. O que eu acho mais grave, irmãos, o que eu acho mais grave é esta expressão de Jesus: apartai-vos de mim, apartai-vos de mim. E o Salmo 9, o versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno,
e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios, os perversos, os pecadores serão lançados no inferno. E Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A sua parte será no lago de fogo, não é? Então a coisa é séria. O lago de fogo é a consequência final do pecado. Mas existem consequências já agora na vida daqueles que cometem o pecado neste mundo. Mas por ora basta dizer que o pecado nos separa de Deus. Além disso, no pecado iremos para o inferno, onde padeceremos eterna perdição, banidos da face do Senhor. Que triste consequência! A consequência pior do pecado é a separação do pecador de Deus. Eu creio que a consequência pior do pecado é estar separado de Deus, estar separado da pessoa de Deus. É a tragédia maior do ser humano. E diria até que o inferno só é inferno porque lá a pessoa está banida eternamente da presença de Deus, afastada eternamente e irreversivelmente da presença de Deus. Então, irmãos, não ousemos encarar o pecado com leviandade. O pecado não é algo alheio ao pecador. O pecado é um poder instalado pela força do diabo na queda no interior do ser humano, não é? Então o pecado é uma natureza pecaminosa, né, que está no homem. A natureza pecaminosa do homem. O pecado é a própria natureza pecadora, pecaminosa do homem. É uma natureza que é caracterizada pelo pecado, né? Ela é pecaminosa. Então, todo pecado denuncia que no interior do seu praticante existe uma natureza pecaminosa. Como que é isso? É o seguinte: por trás de uma mentira há uma natureza mentirosa. Por trás de um adultério existe uma natureza adúltera. E aí segue. Então a coisa é grave. O pecado, quando uma pessoa comete um pecado, esse pecado está denunciando uma natureza pecaminosa no interior da pessoa. E Jesus Cristo, irmãos, ele veio exatamente para nos libertar do pecado. Se o pecado nos separou de Deus em Adão, então em Cristo Deus nos separa do pecado.
para Ele, não é? Então Jesus, ele veio para nos libertar dessa natureza pecaminosa. Romanos 6, versículo 6, vamos ouvir. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Homem velho e velha natureza tem o mesmo sentido neste texto. Homem velho não é uma idade avançada, é uma natureza antiga, uma natureza velha, a natureza que herdamos de Adão, natureza pecaminosa. A nossa natureza pecadora foi morta e destruída totalmente em Cristo na cruz, e consequentemente não temos que servir mais ao pecado, já que o seu velho homem foi crucificado com Jesus. Então creia no que Cristo fez por você na cruz e fique livre do seu velho homem, e fique livre da sua natureza. É a única maneira de não servir mais o pecado. A única maneira. Você pode fazer o que você quiser, você pode orar, você pode praticar religião, você pode fazer esmolas, você pode ir na macumba, no saravá, você pode fazer o que você quiser. Se você não for liberto do seu velho homem, da sua velha natureza, você não deixa de servir o pecado. Mas crendo sua morte com Cristo, você ganha libertação, você está livre, sem fazer nada. É singelo assim, é o Evangelho de Deus. Então, irmãos, a grande esparrela do homem de qualquer idade é o pecado, e temos que vê-lo como algo muito sério. O pecado é a nossa grande enrascada, e Jesus é o único que pode nos tirar dela. O sacrifício de Jesus é a única solução para o nosso pecado, o nosso. Hebreus capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, necessário que fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A palavra diz acerca de Jesus: se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar o pecado, o que é isto? Significa destruir totalmente, extinguir a existência, é o extermínio total, Aniquilar é reduzir a nada. Aniquilar o pecado é dar-lhe um fim total e cabal. O sacrifício de Cristo tem esse poder, irmãos. O sacrifício de Jesus tem o poder para consumir o pecado totalmente. Você crê que o sacrifício de Jesus tem o poder para consumir o pecado, especialmente o seu? Totalmente. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, isto é, a cruz, para que nós mortos, Ele não só tirou os nossos pecados, mas Ele nos matou para o pecado, porque aqui diz, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Você não pode viver para a justiça antes de morrer para o pecado, né? Então, no sacrifício de Cristo, nós fomos identificados e mortos para o pecado. A obra do pecado em nós terminou ali na cruz do Calvário, na crucificação de Cristo e na nossa crucificação em Cristo. Quando você aceitar a sua integração no sacrifício de Cristo, então você experimentará o fim do pecado na sua vida. Lucas capítulo 1, versículos 74 e 75. De conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Jesus veio para nos libertar da mão de nossos inimigos. Ele nos liberta através da nossa morte com Ele na cruz. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Romanos 6, o verso 7, eu já citei o versículo. Jesus já nos libertou dos nossos inimigos. No texto de Lucas, mostrou que Ele veio para nos libertar dos nossos inimigos, da mão dos nossos inimigos. Jesus já nos libertou dos nossos inimigos. Quais inimigos? Que inimigos são esses? O pecado, a velha natureza, o mundo, o diabo, enfim, tudo aquilo que diz respeito à obra do pecado em nós, Ele já nos libertou. E interessante, irmãos, que a ordem do texto lá de Lucas é a seguinte: libertos da mão de nossos inimigos. Aqui é a nossa libertação em Cristo. Cristo nos libertou na cruz. Estamos libertos. Somos libertos. Jesus já nos libertou. Então, libertos de nossos inimigos, aí vem a segunda coisa: ou adorássemos, ou está aqui se referindo ao Senhor, ou adorássemos sem temor, em santidade e justiça, todos os dias da nossa vida, perante Ele, diante do Senhor. Eu estou olhando para Ele e Ele para mim. É comunhão com Ele, não é? Então, irmãos, libertação, adoração. O que significa? Significa que se você não está liberto do pecado, você não é adorador. Você pode ser cantador, tocador, né? E dos bons, mas adorador só é aquele que foi liberto e que goza da libertação do Senhor. O lema
do adorador é este: pecar jamais, adorar sempre. Deus não precisa de ser adorado para ser Deus. Ele é adorado porque Ele é Deus. Deus não precisa da nossa adoração. Nós é que precisamos adorá-lo, porque ao adorá-lo encontramos o significado da nossa vida. Mas a adoração não é misturada com o pecado. Ela não é profana, ela é santa. Por isso que o Salmo diz: adorai ao Senhor na beleza da santidade. Então Deus é tão santo, irmãos, que se não for por meio da sua própria vida em nós, não podemos adorá-lo. Então Ele nos fez morrer com Ele naquela cruz, tirou de nós, removeu de nós, extraiu de nós a nossa vida pecaminosa, e na ressurreição, juntamente com Ele, Ele nos deu a sua vida que agora opera em nós. Então, através da sua vida em nós, nós podemos prestar uma adoração livre, descontraída, alegre, sem temor, sem culpa, e santa, né? E santa. Irmãos, o ser humano tem algumas tendências próprias de lidar com o pecado. Há a tendência de tentar encobrir o pecado. Esconder é a tendência de quem fez a coisa errada. Fez coisa errada, a tendência é esconder. A gente vê isso nas crianças, e quando crescem, continuam fazendo, porém de maneira mais sofisticada. A tendência, irmãos, é esconder o pecado praticado, é esconder. Mas essa não é a solução para ser livre dele. Não adianta você esconder o pecado, você não contar para ninguém, você fez escondido. Não adianta esconder, não é a solução. Não é escondendo o lixo debaixo do tapete que você está livre dele. Não é assim que se trata com o pecado. Não é a solução de tratar com o pecado. O ser humano faz até CPI para ver se descobre alguma coisa, né? Comissão Parlamentar de Inquérito, uma investigação conduzida pelos próprios culpados. Normalmente não dá em nada. Agora Deus tem o jeito dele de tratar com o nosso pecado. Então a tendência de esconder o pecado diante de Deus não adianta nada, né? Você não vai ficar livre dele, né? Tem a tendência de justificar o pecado. Tem gente que justifica o pecado. Pequei, mas a culpa não é minha. Foi da minha mulher, foi do meu filho, foi lá, não sei de quem. Pequei, mas a culpa não é minha. O pecado é sempre culpa de alguém. Tive os meus motivos para agir assim. E a mente humana, irmãos, é uma criatividade sem igual quando se trata de mecanismo para se justificar. E começa já desde criança, né? Há também a tendência de ignorar o pecado, né? Trata-se de uma insensibilidade ao próprio pecado.
não se sente incomodado com o pecado. Pecou, mas não está nem aí. Ele não se sente incomodado com o pecado. É como o gambá, que não é incomodado pelo seu próprio cheiro. E tem aquela tendência assim: pequei e acho que não tem jeito para mim. Tem muita gente assim: pequei, e agora? Agora não tem mais jeito para mim. Deus ficou de bico para mim. Deus está irado comigo. Deus não vai me perdoar, e eu vou carregar essa carga nas costas até as profundezas do inferno. Tem jeito para mim. Mas eu quero lhe dizer, tem jeito sim. Tem jeito sim. Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Que graça preciosa é a graça de Deus, irmãos. Eu vou ler também, porque este texto é gracioso demais. Vinde, o convite de Deus ao lascado. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Não importa quão difícil seja a sua situação no pecado, o Senhor diz: vem cá, vamos discutir o assunto. Não importa a gravidade e enormidade do seu pecado, não importa o quanto manchado de vermelho o pecado te deixou, eu vou fazer um trabalho tão fino e tão profundo que vou te deixar branco como a lã e branco como a neve. Crês tu? Foi lá na cruz que ele fez isto. Lá na cruz, Jesus Cristo removeu o pecado de tal modo que não ficou nada do pecado em você. Finalmente, tem aquela tendência de minimizar o pecado e as suas consequências, né? É o jeitinho que se dá ao pecado. E falando em jeitinho, somos famosos mundialmente pela nossa malandragem de dar um jeitinho para tudo. E o jeitinho religioso é imbatível. É um jeitinho que tenta dar nó até em Deus. Essa tendência de minimizar o pecado é muito forte nas pessoas. E para piorar, você encontrará defensores do pecado que lhe apoiarão. Se for este o caso, lhe digo, eles e você não entrarão no reino de Deus. Estejam certos disso, tá? Você só pode vencer o pecado como diz a palavra de Deus. E como diz a palavra de Deus? Ela diz assim:
nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos capítulo 6, o verso 1 e 2. A maneira de vencer o pecado é morrendo para ele. Se você deseja a vitória sobre os seus pecados, considere-se morto para o pecado, como ordena a palavra de Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, verso 11. Considerando-se morto para o pecado em Cristo, você vai encontrar a vida de Cristo em você, operando vitória contínua sobre o pecado. Irmãos, como eu disse hoje de manhã, a base para não continuar pecando é: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em mim é a minha garantia de vitória sobre o pecado. Toda a palavra de Deus, irmãos, fala da libertação do pecado. Se alguém apenas deseja umas férias do pecado, Jesus não tem isso para lhe oferecer. Eu não quero ficar livre do pecado, eu quero umas férias. Jesus não tem umas férias do pecado para nos oferecer, não é? Então, se for assim, se você quer apenas umas férias, então fique com o pecado. Fique com o pecado. Desfrute do pecado. Peque bastante. Porque no inferno você não poderá gozá-lo. Se você gosta do pecado, se você quer seu pecado, se é dele que você gosta, quer praticar, você não quer saber da libertação da palavra. Deus tem libertação, mas você não quer. Então faz o seguinte: solte a franga, peque à vontade, goze do pecado neste mundo, porque no inferno você não poderá gozar do pecado. Mas se desejar uma libertação real, contínua e verdadeira, Jesus tem para nos oferecer. Se portanto o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João 8, capítulo 8, versículo 36. Ele é o libertador, e Ele nos liberta por meio da sua morte e por meio da sua vida. Por meio da sua morte, nos fazendo morrer com Ele. Por meio da sua vida, vivendo em nós. Morremos em Cristo e Ele vive em nós. Isto é a real libertação do pecado. Não existe outra maneira de ser liberto do pecado, irmãos. Não existe, senão pela nossa morte em Cristo. Não se recuse a morrer em Cristo. Você já aceitou a sua morte com Cristo na cruz? Você crê que foi crucificado com Cristo, que não vive mais, mas é Cristo quem vive em você? Eu desejo a sua real libertação do pecado.